Eu venho à tribuna depois de participar durante quase 3 dias da reunião da direção nacional de meu partido, PCdoB, uma reunião extensa, uma reunião profunda, onde participaram mais de 120 companheiros, tanto membros da direção como alguns convidados, para que juntos pudéssemos aprofundar o debate sobre a situação política do país, do mundo, mas, sobretudo, os nossos posicionamentos diante as futuras eleições municipais, senhor presidente. Uma reunião, sem dúvida nenhuma, muito frutífera. E, a partir de agora, se Vossa Excelência me permite, todas senadoras e senadores, eu gostaria de ler alguns dos aspectos que considero mais importante das nossas deliberações e das análises que nós fizemos e fazemos sobre a situação e sobre o próximo pleito eleitoral. Uma verdade vai se impondo no país. Embora alguns setores, com o apoio da mídia, tentem forjar uma atmosfera de normalidade, desde que ocorreu o duro golpe na democracia, com a votação no Senado Federal do afastamento da senhora presidente Dilma Rousseff, no último dia 12 de maio, o impasse político vem se aprofundando e o Brasil e o povo se veem sob graves ameaças e retrocessos. Diante desse quadro, o PCdoB conclama as forças democráticas e populares a revigorarmos as jornadas pela restauração da democracia, cujo primeiro passo é derrotar o golpe no julgamento do Senado Federal, o que garantirá o retorno da presidente eleita Dilma Rousseff à cadeira presidencial. Para tanto, reafirmamos a relevância da luta pela convocação de um plebiscito por eleições diretas para presidente da República. Ou seja, entendemos, senhor presidente, que se por um lado é fato e é verdade que a presidente Dilma Rousseff foi afastada do seu mandato porque perdeu o apoio, perdeu a maioria política do Congresso Nacional, por outro lado, temos o entendimento de que não há legitimidade por parte desse governo para que ele continue governando o Brasil, principalmente diante das propostas que ele vem apresentando para o Brasil, das reformas que ele vem apresentando para o nosso país. Então, mais uma vez, o PCdoB, que foi o primeiro partido a, de forma unida, de forma coesa, corajosa, a levantar a bandeira da necessidade da realização de um plebiscito para que as pessoas digam se querem ou não antecipar as eleições presidenciais. Nós temos o entendimento que, mais do que nunca, essa proposta está na mesa, está na ordem do dia e que nós precisamos trabalhar fortemente em torno dela, senhor presidente. É basicamente sobre isso que nós desenvolvemos os debates acerca da situação política do Brasil. E entendemos que nesse cenário de confronto aberto entre os polos da democracia e do golpismo, se realiza a pré-campanha eleitoral de 2016. O PCdoB, conforme assinalado em outro documento de sua direção nacional, irá associar a campanha de seus candidatos, de suas candidatas, à luta pela democracia, com um programa de bandeiras e propostas por cidades criativas e inovadoras, mais humanas, por seu desenvolvimento sustentável e mais qualidade de vida para a sua população. Sobre a avaliação desses 50 dias do governo interino, provisório, entendemos que já estão escancarados os seus reais objetivos. O governo provisório, interino, do senhor Michel Temer, está voltado a um só foco, ou seja, consumar o golpe no julgamento do Senado Federal. E para que isso se viabilize, ele realiza 2 movimentos conjugados. Assedia diretamente os integrantes do Senado, oferecendo ministérios e outros cargos em barganha explícita por votos, e a imprensa tem divulgado com muita força essa articulação que parte do Palácio do Planalto, e aceleradamente aprova pautas no Congresso e anuncia medidas ultra neoliberais
radicais antinacionais. O anunciado, entre aspas, governo da salvação nacional, se revela, na verdade, um governo altamente lesivo à soberania de nosso país. Preparam-se privatizações do patrimônio nacional. Preparam-se desnacionalizações, ao passo que pretendem subordinar o que sobrar das estatais e dos bancos públicos aos interesses de mercado. Já estão em andamento a quebra do regime de partilha do pré-sal e o fim do monopólio do Estado na exploração da energia nuclear. Tramita também a liberação de venda das terras aos estrangeiros. E realiza-se o desmanche da política externa que nos últimos tempos projetou um Brasil altivo no mundo inteiro e promoveu a integração latino-americana em contraposição ao neocolonialismo. Com o pretexto de sanear as contas públicas, foi protocolada recentemente no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional. A emenda constitucional, a PEC 241, que estabelece o teto para os gastos públicos por 2 décadas, ou seja, por 20 anos. Na verdade, o que se quer é o desmonte do Estado Nacional, impedindo-o de impulsionar o desenvolvimento soberano e de assegurar os direitos sociais garantidos pela Constituição de 1988. Cairá a dotação orçamentária para a saúde. Cairá, e nós temos dito isso com muita frequência, quase que diariamente, da tribuna deste plenário. Cairá a dotação para a educação, para a assistência social, bem como para setores estratégicos, como da ciência, a tecnologia e inovação. Aliás, é tão importante para esses que chegaram ao poder pelas portas dos fundos que a ciência e tecnologia, o desenvolvimento científico sustentável do nosso Brasil, que eles acabaram o Ministério. Incluíram o Ministério da Ciência e Tecnologia junto com o Ministério das Comunicações. Enquanto bilhões e bilhões serão deslocados para o pagamento da dívida pública, tranquilizando os rentistas. E a forma mais concreta e visa, que prova o que nós estamos dizendo, é o fato de que o novo presidente do Banco Central do Brasil, senhor Ilan Goldfein, disse que buscará como questão fundamental, principal, central da sua administração diante do Banco Central do Brasil, buscará a estabilidade através da busca da inflação nos percentuais estabelecidos na meta, senhor presidente. E, portanto, segundo ele, para que esse objetivo seja atingido, haverá a possibilidade de que não ocorra uma queda nas taxas de juros do Brasil nos próximos tempos, ou seja, aquilo que do governo anterior, da presidente Dilma, todos tínhamos a expectativa que já a partir desse mês de julho, do mês de agosto, as taxas de juros começassem a cair, ele diz que não. Agora, se der e só se der a partir do ano de 2017. Isso, em outras palavras, significa tirar o dinheiro do público para colocar na mão dos rentistas, senhor presidente. Para aprovar o impeachment, o governo interino empreende uma verdadeira farra fiscal, uma vez que alargou artificialmente o déficit público para 170 bilhões de reais, sob o silêncio, infelizmente, cínico de muitos setores do Brasil, antes críticos à gastança que, segundo eles, ocorria no governo da presidente Dilma, agora silenciam, ficam no mais profundo e absoluto silêncio, ou seja, porque eles entendem que em breve os seus interesses rentistas estarão sendo atendidos. A proposta de austeridade, ela se direciona tão somente para o povo e os trabalhadores, com 2 reformas já anunciadas. A reforma trabalhista, com a finalidade de eliminar ou mitigar históricos direitos consagrados na CLT, e a reforma da Previdência, cujo objetivo, a pretensão maior, é desvincular o aumento do salário mínimo do reajuste dos aposentados, aumentar a idade para 70 anos como idade mínima, assim como para a aposentadoria, assim como retirar a diferença hoje existente entre as aposentadorias para os homens e a aposentadoria para as mulheres. Eu digo, senador Paim, onde quer que esteja,
ele não conseguirá esse objetivo, porque tenho a mais plena e absoluta convicção da forte mobilização de todas as mulheres brasileiras. Porque a aposentadoria garantida às mulheres 5 anos antes do homem não é e nem tem que ser visto como uma concessão da sociedade. É tão somente uma forma de compensar a tripla jornada de trabalho que a mulher desenvolve sem receber um centavo, um reconhecimento sequer por parte do Estado brasileiro. Enquanto a nossa cultura, a cultura brasileira, prevalecer a cultura do machismo, aonde às mulheres é dedicado quase com exclusividade os afazeres domésticos, os cuidados com a família, os cuidados com os filhos, nós não admitiremos tirar esse benefício que conquistamos com muita luta, que é a aposentadoria anterior. E não venham eles dizendo que mulheres têm uma vida mais longeva do que os homens. É verdade. Agora, por que isso acontece? Porque mulher morre muito menos de ações violentas do que morrem os homens. E não é por conta disso que a mulher tenha que ser penalizada, e muito menos penalizada para favorecer o capital rentista, o capital, sobretudo, estrangeiro. Além dos cortes em programas como Minha Casa Minha Vida, que nós já estamos vendo na prática, o Pronatec, o FIES, Ciências Sem Fronteiras e mesmo o Bolsa Família, senhor presidente, porque alguém explique como engessar um orçamento, permitir somente que os gastos cresçam a partir do crescimento da inflação, com a recomposição da inflação, como é que nós vamos ter uma educação progredindo, uma saúde que vise a melhoria da qualidade e assistência da população brasileira? Isso é algo inimaginável e pode trazer um prejuízo, senhor presidente, também inimaginável ao Estado e à população brasileira. Assim, o conjunto de ações e medidas do governo interino objetivam eliminar, de modo acelerado, as conquistas dos governos Lula e Dilma e retornar integralmente o fracassado projeto neoliberal, anulando os passos que foram dados para um projeto nacional de desenvolvimento soberano e democrático. O combate à corrupção, outra peça publicitária do golpe, se anula na queda de 3 ministros tragados pela Lava Jato, atingido em cheio também o próprio presidente interino Michel Temer, além de vários outros denunciados deste mesmo governo interino. E se desmoraliza por completo no vínculo de corpo e alma entre o presidente temporário interino e o presidente afastado da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, que se confirma em reuniões secretas, em reuniões periódicas que acontece entre esses dois senhores. Quanto, senhor presidente, ao julgamento da presidente Dilma, julgamento em andamento no Congresso Nacional, entende o PCdoB que a grande imprensa, a grande mídia vem blindando no que pode o governo interino, assim como enaltecendo a equipe econômica, injeta ares de estadistas nesse governo interino, enquanto oculta a agenda de resistência que a presidente Dilma e os movimentos sociais, democráticos e populares realizam por todo o país. E ainda deturpam ou desqualificam a justa defesa da senhora presidente nas sessões da Comissão Especial do Impeachment em funcionamento aqui neste Senado Federal. Apesar de ser minoria, o meu partido, o PCdoB, todos nós temos o entendimento de que a bancada dos senadores e senadoras que defendem a democracia tem enfrentado as manobras da bancada golpista com eficácia e, sessão a sessão, testemunha a testemunha, tem procurado demonstrar que não há base jurídica para o impeachment e que a presidente Dilma não cometeu qualquer crime de responsabilidade. Fato esse que foi comprovado recentemente com a publicação da perícia do setor técnico do Senado Federal. Este golpe,
vem enfraquecendo os poderes da República. O governo interino aprofundou a instabilidade. É grande a descrença nas instituições e no sistema político do país. Essa situação crítica, para ser superada e a democracia ser restaurada, exige a volta da Presidente da República e soluções que remetam à força do povo e à soberania do voto. Na visão do PCdoB, esse é o caminho que pode dar um desfecho para a crise, para que ela não se arraste até o ano de 2018. A sessão que julgará a presidente Dilma, que está prevista para a segunda quinzena do mês de agosto, e, apesar da grande força política e midiática que se move freneticamente dentro e fora do país, liderada pelos grandes círculos financeiros, para consumar este golpe, o PCdoB tem a mais plena convicção de que é possível, sim, derrotá-lo. Todavia, a resistência democrática e, sobretudo, a esquerda, que é seu núcleo propulsor, precisam de clareza e realismo para reforço da unidade. O afastamento da presidente se constitui numa grande derrota. Mais do que nunca, é necessário que a esquerda supere dissensos e se mantenha unida em torno de perspectivas de saídas políticas para não permitir o arrefecimento das mobilizações da resistência. Embora atuais, as palavras do Fora Temer e Volta Dilma precisam ser fortalecidas. Para isso é preciso vinculá-las a um novo compromisso, a uma nova bandeira, convocação de um plebiscito no qual o povo será chamado a dizer sim ou não à antecipação das eleições diretas para presidente. Essa proposta não é uma panaceia, mas concretamente ela descortina uma alternativa que dá resposta ao impasse que o golpe empurrou o país. Essa bandeira vai ganhando apoio entre os movimentos do povo, entre as centrais de trabalhadores e trabalhadoras, entidades dos estudantes, mulheres, entre juristas, advogados, por parte de diversas personalidades progressistas e da comunicação. Enfim, no âmbito da esquerda e dos amplos setores da sociedade. Tem apelo popular, pois, segundo as pesquisas, Temer também é rejeitado pela maioria da população e parte expressiva dela manifesta apoio às novas eleições. Portanto, tende a engajar múltiplos setores do povo nas jornadas pelo Fora Temer, em especial a classe trabalhadora. É um compromisso que pode ter apelo entre os senadores e senadoras, que revigora a jornada para derrotar o golpe no Senado Federal, único meio de garantir o retorno da presidente Dilma à cadeira presidencial, dela expurgar o interino Michel Temer com sua pauta de retrocessos. Por sua relevância, eu já concluo, presidente, o PCdoB seguirá perseverante, erguendo essa bandeira, ao tempo em que o processo laborioso de debates e de prática concreta constrói consenso e unidade no seio das forças de resistência democrática. A presidente Dilma, que publicamente já demonstrou disposição em assumir um compromisso com a proposta do plebiscito, poderia emitir uma mensagem ao povo brasileiro, contendo compromissos, segundo os quais, concretizado no seu retorno ao governo, fortalecerá a democracia, se empenhará por uma reforma política democrática, fortalecerá o Estado democrático de direito, a soberania nacional e irá assegurar as conquistas sociais e liderar um pacto social e político que canalize todos os instrumentos e esforços do Estado, da sociedade, de empresários e trabalhadores para que o país vença a recessão e retome o crescimento. Portanto, senhor presidente, como Vossa Excelência repara, o tema central da discussão dos nossos debates é exatamente a necessidade de fortalecermos a bandeira, de recuperarmos a democracia. E o único caminho possível para tal é a realização de um plebiscito e que a população brasileira diga se quer ou não antecipar as eleições. Não tenho dúvida nenhuma que, a partir do momento em que ficar claro para a maioria da população brasileira, o que já está ficando,
ficar claro os verdadeiros objetivos deste governo interino, que é acelerar reformas estruturantes, mas reformas contrárias ao desenvolvimento soberano, ao desenvolvimento independente, aos projetos que melhoram a qualidade de vida da nossa gente, a população brasileira cada vez mais irá às ruas, não só para dizer fora Temer, mas para buscar também na democracia a saída para essa que é uma das maiores crises pelas quais o Brasil já passou. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço apenas que seja inserida nos anais a nota na sua íntegra, porque eu não li nem a metade, visto que é uma nota muito grande, muito substancial. Muito obrigada, presidente.